Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre que estão acompanhando o Boletim Censura Livre com o meu amigo Antônio de Pádua, se informando e ouvindo ótima música. Sou Almir Cesar Filho e trago vocês o Economia Fácil, versão resumida, comentando o destaque econômico do noticiário, né, as principais notícias dos últimos dias, e a gente já separou um destaque que eu considero muito importante, que trata tanto da questão da pandemia, quanto da questão da desigualdade, e, de certa maneira, também da questão da reforma tributária, que vem ganhando relevância no noticiário econômico dos últimos dias. Antônio, com você. Vamos aqui ao destaque da edição de hoje, do Economia é Fácil, versão reduzida, sempre na brilhante apresentação do economista, nosso amigo Almir Cesar Filho. Os 73 bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram suas fortunas em 17%. Por favor, Almir. Antônio, como você falou, a América Latina tem 73 bilionários, segundo um cálculo apontado pela Oxfam. Desses 73 bilionários, todos aumentaram essa fortuna em plena pandemia, em 17%, o que equivale a 48,2 bilhões de dólares apenas durante esses meses de pandemia, de março a junho deste ano. Isso equivale a 1/3 do total de recursos previstos em pacotes de estímulos econômicos adotados por todos os países da região. Então, acho que essa é a primeira questão a se levantar a respeito. Só no Brasil, 42 bilionários aumentaram suas fortunas em 34 bilhões de dólares no mesmo período, passando de 123,1 bilhões de dólares para 157,1 bilhões. Em poucos dias, em poucas semanas, em poucos meses, gente. Os dados são do relatório Quem Paga a Conta? Taxar a riqueza para enfrentar a crise da Covid na América Latina e Caribe, divulgado ontem, 27 de julho, nós estamos transmitindo o quadro no dia 28 de julho, divulgado ontem, tá, pela Oxfam, que é uma entidade internacional, uma ONG, não gosto de classificá-la como uma ONG, mas uma entidade internacional que se dedica a estudar e propor questões ligadas à desigualdade, à justiça econômica. O relatório, né, da Oxfam revela como esses bilionários ficaram imunes à crise econômica provocada pela pandemia em uma das regiões mais desiguais do mundo, né, que é a América Latina e o Caribe. Enquanto nessa região as pessoas, uma grande parcela da população foi empurrada para a pobreza ou mesmo para a miséria, houve um empobrecimento da maioria da população dessa região. Em compensação, essa porcentagem da população minúscula, que nem é 1%, muito menos do que isso, 1% da população, durante a pandemia ficou ainda mais rica. A entidade defende que é muito urgente, necessário, enfrentar os privilégios dessa casta, né, dessa camada restrita da população, tá? Para, inclusive, nós obtermos um desenvolvimento econômico justo, inclusivo. Na divulgação, no ato de divulgação do relatório, a diretora executiva da Oxfam Brasil, inclusive, fez alguns comentários que são interessantes, são importantes, né? Ela, inclusive, apontou
que a pandemia de Covid-19 não é igual para todos, algo que aqui mesmo no Economia é Fácil, nós em outras edições já comentamos como a pandemia vem afetando de maneira desigual as parcelas da população. Enquanto a maioria da população se arrisca a ser contaminada para não perder empregos ou para conseguir renda, para comprar, simplesmente comprar alimento da sua família no dia seguinte, os milionários não têm como se preocupar. Eles estão, como ela afirma, em outro mundo, o dos privilégios e das fortunas que seguem crescendo em meio a talvez a maior crise econômica, inclusive nas palavras dela, maior crise econômica, social e de saúde do planeta do último século. Tá bom? Gente, antes de prosseguir, né, queria convidar você, amigo ouvinte, a dar aquele like, tá? E compartilhar essa postagem. Além disso, vocês podem também mandar aquele comentário, né, aquela crítica, aquela pergunta aqui ao vivo, no WhatsApp da emissora, que é o 21 99833 6490, tá? Então, pode deixar sua dúvida, sua crítica, seu sugestão, seu comentário, tá? E, por fim, lembrar vocês do e-mail do programa. O programa tem um e-mail, tá? Você que é mais tímido, não quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, você pode enviar aqui, ó, um e-mail para economiafácil@gmail.com. Lembrando que nas redes sociais do programa e da emissora, né? Facebook, @Programa Censura Livre, Instagram, @Rádio Censura Livre e Twitter, né? Lá no twitter.com/Censura Livre 1, tá bom? Então, continuando, gente, além de pedir teu like, evidentemente, prosseguindo aqui, né, com o relatório da Oxfam, tem dados muito, muito importantes, né? A organização, a entidade, aponta, inclusive, que desde o início das medidas de distanciamento social para combater a disseminação da Covid-19, 8 novos bilionários surgiram na região. Quer dizer, o processo não só se estende aos milionários que tinham antes a ficarem mais ricos, como vem gerando novos bilionários, um a cada 2 semanas. Enquanto isso, a estimativa é que 40 milhões de pessoas devem perder seus empregos e 52 milhões vão entrar na faixa de pobreza na América Latina e Caribe em 2020. Então, vocês vejam o tamanho da contradição que vem surgindo, vem se reforçando na América Latina por conta da pandemia. Na verdade, não é a pandemia em si, né? A estrutura latino-americana e caribenha, estrutura econômica, gera essas condicionantes que, num momento de esgarçamento, né, num momento de aprofundamento das contradições, empurra os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Para a Oxfam, né, os dados apresentados nos relatórios, palavras deles são assustadores. Eu, inclusive, não estou assustado, mas vejo o tamanho da gravidade da situação econômica. Né? Eles ainda, nas palavras da entidade, ver um pequeno grupo de milionários lucrar como nunca numa das regiões mais desiguais do mundo é um tapa na cara da sociedade que está lutando com todas as suas forças para manter a cabeça fora d'água, disse a diretora executiva da Oxfam Brasil, a Kátia Maia. Ela também afirma: está mais do que na hora de a elite contribuir, renunciando a privilégios e pagando mais e melhores impostos. Com certeza, no mínimo é o que deveria ser feito, né? Reafirmo isso. Segundo a organização, no Brasil a discussão da reforma tributária não tem levado em conta a necessidade
de reestruturar o sistema para que haja a redução das desigualdades e para torná-lo mais progressivo. Os debates em andamento no Congresso Nacional, gente, têm tratado da simplificação da tributação sobre o consumo, o que, segundo a entidade Oxfam, não resolve as distorções do sistema, no qual quem ganha menos paga proporcionalmente mais do que quem ganha muito. E aí, eu cito aqui palavras da entidade. Ninguém parece ter a intenção de tocar nos privilégios dos mais ricos que nunca pagaram uma parte justa de impostos. É como se a maioria da população não tivesse o direito a uma vida digna. Fecha aspas. Fecha aspas, porque palavras, inclusive, da direção da Oxfam. Palavras duras, que eu concordo e trago aqui para vocês. Eu vou chamar a atenção de alguns dados tributários e como o relatório reforça a necessidade de uma reforma tributária que não é essa do governo Jair Bolsonaro, nem a que já está em andamento no Congresso Nacional. Por exemplo, a perda de receita tributária para 2020 pode chegar a 2% do PIB na América Latina e do Caribe, o que representa 113 milhões de dólares a menos, e equivale a 59% do investimento público em saúde em toda a região, de acordo com a estimativa da Oxfam. A atividade econômica está entrando em colapso, né? E com isso leva também ao colapso a receita tributária, a receita da arrecadação de tributos. E aí, segundo inclusive a própria Oxfam, o colapso da receita tributária traz a necessidade de medidas urgentes a fim de evitar o desmantelamento dos serviços públicos em toda a região. Então, é muito importante exatamente esse recurso, né, esse discurso de reforma tributária para a América Latina, inclusive para o Brasil. Mas não a que o governo se propõe, né? O próprio relatório da Oxfam apresenta propostas fiscais emergenciais no sentido de enfrentar privilégios, que inclui imposto extraordinário às grandes fortunas, algo que a maioria absoluta da América Latina não tem, inclusive o próprio Brasil, mesmo a Constituição Federal de 1988 ter previsto este instrumento. Também a Oxfam, no seu relatório, aponta como uma proposta emergencial, pelo menos, né, um imposto sobre resultados extraordinários de grandes corporações. Então, se as grandes empresas tiverem um lucro extra nesse período, elas pagariam um imposto a partir desse resultado extraordinário. Também haveria, segundo o relatório, a proposta do relatório, que deveria haver uma taxação das grandes rendas geradas pelas atividades digitais, que nesse momento estão tendo um boom. Também se sugere um pacote de resgate público a grandes empresas, mas sob condições, quer dizer, os governos da América Latina e Caribe, como boa parte do mundo, vem fazendo realmente pacotes de resgate às grandes empresas. Muitas empresas estão passando por crises, não são todas que estão tendo lucros extraordinários, mas eles sugerem condições para isso, né? Para que se limite, para que você proteja o emprego, se proteja o patrimônio da empresa, mas não proteja, socorra, ou mesmo aumente a riqueza dos proprietários dessas empresas. O relatório também aponta redução de impostos para quem está em situação de pobreza, incluindo eliminar os tributos sobre consumo de produtos de uso sanitário e cesta básica familiar, coisa que os governos não estão propondo nesse momento. Olha o absurdo. Gente, já indo mais por finalmente, o relatório é muito vasto, ganhou pouco destaque no noticiário econômico e mesmo no noticiário geral. Sugiro dar uma lida nas notícias referentes ao relatório,
quem sabe ler o próprio relatório, a Oxfam disponibiliza um resumo, né, sobre forma de release que está lá no site deles. A Oxfam chamou atenção também, no próprio relatório, que nas últimas décadas a cobrança de impostos sobre grandes fortunas vem regredindo. Então, ao contrário, ao invés desse tipo de modalidade de tributação vem ganhando relevância, vem diminuindo, ou mesmo vem diminuindo a porcentagem. Com o desenho atual de imposto sobre patrimônio existente em apenas 3 países, Argentina, Colômbia e Uruguai. Tá? A estimativa de arrecadação dos bilionários na região chegaria, com esse tipo de imposto, chegaria a um máximo total a 281 milhões de dólares. No entanto, se fosse aplicado em todos os países latino-americanos, um imposto extraordinário sobre grandes fortunas, com caráter progressivo, como propõe a entidade, seria possível arrecadar algo em torno de até 14,26 bilhões de dólares, ou seja, 50 vezes mais. O imposto sobre resultado extraordinário de grandes corporações é outra alternativa, considerando que nem todas as empresas sofrem os efeitos da pandemia. Então, o documento mostra que os setores como farmacêutico, grandes cadeias de distribuição e logística, telecomunicações, evidente, porque todo mundo está trabalhando, uma parcela considerável está em teletrabalho, ou fazendo compras digitais, ou está podendo, no máximo, ir ao comércio, principalmente ao grande varejista, né? E a economia digitalizada, né, compras online, serviços online, etc., vive um período de alto rendimento na América Latina. E aí eles poderiam, inclusive, estarem sendo tributados dessa forma extraordinária. Com os resultados publicados para o primeiro trimestre de 2020, a margem de lucro, por exemplo, da Visa, cresceu mais de 50%, e de farmacêuticas como a Pfizer, 31%, informa a ONU. Então, essa taxação ocorreria somente sobre os resultados vinculados inteiramente às consequências da crise atual. E é justamente uma tentativa de restabelecer a justiça econômica, tanto sobre os mais pobres, como uma parcela da população que mais perdeu, né, com a crise, assim, fazendo com que a parcela que está tendo, inclusive, ganhos nesse momento, possam socorrer a população mais prejudicada. Tá? A Oxfam calculou que poderiam ser gerados 81 bilhões de receitas fiscais adicionais apenas sobre os resultados extraordinários de 25 grandes empresas. Então, dono da padaria, o dono da pequena, ou até mesmo da média empresa, não sofreria, nem da grande, somente a gigantes corporativas, 25 grandes empresas seriam afetadas. Então, é um momento muito importante, tá? Evidentemente, para a Oxfam, as reformas tributárias, não podem haver margem para evasão fiscal, ocultamento de ativos e bens em paraísos fiscais ou desperdício em privilégios fiscais. Tá bom? Então, fica aqui o registro, o meu endosso, né, a esse tipo de proposta dessa entidade muito importante que é a Oxfam. Tá bom? Antônia, com você. Muito obrigado, Almir. Você pode antecipar a pauta de quinta-feira do programa Economia Fácil, versão estendida, a partir das 8, aqui na Web Rádio Censura Livre, amigo? Sim, Antônio. Amigos, não sei se vocês estão lembrados, estão aqui acompanhando a Web Rádio, ou por algum motivo perderam. Essa semana, a semana que começou, evidentemente, não no domingo, mas do dia 24 de julho até o dia 31 de julho, está acontecendo a Semana da Agricultura Familiar, e a Web Rádio Censura Livre está participando de uma rede de rádios populares, livres, rádios livres, web rádios, web TVs, que estão retransmitindo ou gerando conteúdo em apoio
ou com essa temática. Na quinta-feira, no dia 30 de julho, né, a edição do Economia Fácil vai ser especial e nós vamos falar sobre economia, sobre agricultura familiar com um enfoque econômico. E aí o tema, complementando, reforçando essa característica, vai ser agricultura familiar e economia popular solidária. Nós vamos discutir esse aspecto da economia que, evidentemente, transcende a agricultura familiar, mas nós vamos buscar na agricultura familiar também esse recorte, né? Lembrando que os agricultores familiares, seja os camponeses, seja os agricultores, né? Já o alarmezinho do tempo já pitou aqui, que eu tenho que encerrar a live. Seja os agricultores familiares, seja os indígenas, os quilombolas, os artesãos rurais, seja a indústria familiar rural, compõem um complexo que, por sua vez, faz parte da economia popular solidária. Nós vamos trazer duas pessoas que entendem bastante sobre esse assunto. Um falando mais pela agricultura familiar, que é o Bael Peixoto, que vocês já conheceram aqui, presidente da Confetraf, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, e vou trazer uma amiga para conversar com vocês, que é a Angélica Hullen, que inclusive é coordenadora aqui no Governo do Estado do Rio de Economia Solidária pela Secretaria de Estado de Trabalho. Ela é do governo, mas ela é uma importante acadêmica, uma importante militante da economia popular solidária, que vai estar aqui nessa edição do programa, conversando, tirando dúvidas, e aí vocês já podem ficar ligados, já podem mandar perguntas aqui para economiafácil@gmail.com e, é claro, para o WhatsApp da emissora, tá? Né? Que é o 21 998336490. Tá legal? Gente, já encerrando, pedindo sempre aquele apoio financeiro para manter a emissora no ar, né? A vaquinha financeira no Apoia-se e, é claro, a nossa conta corrente também está disponível para transferência para manter o projeto da Web Rádio no ar. E aí, por fim, como sempre, pedir para dar aquele like. Tem um monte de gente assistindo a live, mas não deu like, tá? Compartilhe também para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Essa live vai ficar salva na nossa página do Facebook e também no canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, e eu já vou subir logo depois para o canal do Economia Fácil também lá no YouTube, beleza? Não deixa de se inscrever, tá? Curtir e compartilhar, e lá clicar o sininho, tá bom? Beleza? Antônio, um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Uma boa semana, Almir, muito obrigado. Obrigado aí, Antônio. Tchau, tchau, gente. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.